A paz, queridas, que Deus abençoe todos vocês. É um prazer estarmos juntas novamente para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Sirlene Fidelis, sou esposa do pastor Arlindo, presidente do campo aqui de Santo André, do campo de Vila Helena. E nós estamos muito felizes por poder compartilhar essa palavra com você, que está em 1 Samuel, no capítulo 1, o versículo que eu vou ler aqui só para o início é o 12 e o 13, que diz assim: Demorando ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe havia outra voz nenhuma. Por isso, Eli teve por embriagada. Então, nós vemos aqui algo muito importante que eu quero falar com vocês hoje, que é como agir em meio às adversidades. Ana, ela estava passando por um momento muito difícil. Ela queria muito ser mãe, não conseguia engravidar, e ela tinha uma rival chamada Penina, que era a concubina do seu marido. E ela tinha muitos filhos, e todo ano eles subiam para a cidade, para o templo, para poderem oferecer ofertas ao Senhor. E Ana ia, e Eucana, seu esposo, lhe dava uma oferta dupla, porque ela não tinha filhos. E aqui na Bíblia fala, em 1 Samuel diz assim, no versículo 5, Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele amava, mesmo tendo o Senhor cerrado a sua madre. E Ana estava numa situação tão difícil, e nós estamos também em uma situação muito difícil, mas por motivos diferentes, né? Nós estamos passando uma pandemia aí do coronavírus, e em alguns momentos nós ficamos aflitas. Não adianta falar, não, porque... Mas tem momentos que bate a aflição, bate o desespero, principalmente se a gente ficar assistindo os noticiários, mesmo que é notícia certa, não é mentira, não é fake news, né? Mas mesmo assim, essas notícias nos afligem, né? E a gente fica pensando no filho, no marido, onde foi, onde deixou de ir, será que pegou o vírus, será que não pegou? E neste momento de aflição é que a gente tem que buscar a Deus. E foi exatamente isso que Penina fez. Neste momento de aflição, ela subiu ao templo, no momento de maior desespero que ela estava, e foi buscar a Deus. Então, uma das formas de se agir quando nós estamos diante da adversidade é buscar ao Senhor em oração. E foi isso que ela fez. Ela foi até o templo, se ajoelhou e orou. Fala assim que ela não parou de orar. Ela estava tão aflita que os lábios dela se mexiam, mas a voz não saía. E o sacerdote imaginou que ela estivesse embriagada, mas ela estava orando ao Senhor. E essa oração foi um clamor de todo o coração. E eu convido você também a orar e clamar ao Senhor de todo o seu coração neste momento. E quando a aflição bater na sua porta, né, diante de toda essa adversidade que estamos passando, confie no Senhor. Vai até o seu canto, ore, busque a Deus, né? Porque Ana sabia que a chave para vencer a guerra é a oração. Então, o primeiro que ela nos ensina como devemos agir na adversidade é através da oração. Depois, ela mostra para nós uma segunda faceta aí dessa atitude dela de como não se desesperar, como buscar a Deus diante do desespero, que é uma atitude. Ela tomou uma atitude, ela foi até o templo. Ela podia ter ficado lá chorando, desesperado. Não, eu vou ficar aqui em casa, eu nem vou subir. Não, ela foi, ela sabia que Deus podia dar resposta a ela. Ela tomou uma atitude de sair daquela angústia, de buscar uma solução, e ela sabia que a solução estava em Deus. Então ela sabia que, primeiro, é através da oração, e tem que ter atitude, tem que ir atrás, tem que orar, tem que crer, tem que ter fé, tem que buscar a Deus.
E a terceira coisa que ela nos ensina aqui no meio desse turbilhão, dessa diversidade, é a perseverança. Ela ia todo ano, não era a primeira vez, era todo ano. E desta vez, né, o sacerdote olha para ela e diz, olha no versículo, aqui vamos ver, deixa eu pôr meu óculos aqui para me ler, olha no versículo 14, no 15 ela responde, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nenhuma bebida forte, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E aí ele responde para ela, não temas, pois, tua serva por filha. No 17 ele responde, então lhe respondeu Eli, vai em paz, o Deus de Israel te conceda o desejo, a tua petição que fizeste. E aí fala que ela saiu dali. E quando ela saiu, quando o sacerdote, né, que era tipo um pastor daquela época, e ela saiu dali, ela ficou tão aliviada com aquela palavra que ela recebeu, que ela ficou tranquila, conseguiu comer, o semblante dela já era diferente. Se você ler todo o texto aqui, você vai ver, né? E logo após, eles saem e fala que Eucana coabitou com Ana e ela teve um filho. E o filho dela foi o profeta Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia, foi o profeta que ungiu o rei Davi. Então, quando nós mesmo no meio da diversidade, dos turbilhões, dos problemas, nós vamos buscar a Deus, Ele nos responde. Às vezes demora um pouquinho, às vezes parece que Deus não está ouvindo, mas no momento certo e no tempo certo, Ele vem a nos responder. Então, mesmo no meio da diversidade, tenha o seu tempo de oração, busque a Deus, tenha uma atitude correta, vai, insiste, persiste, né? Tenha perseverança em buscar a Deus e Ele vai nos responder, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, enche o nosso coração de fé como Ana. Ela estava no meio de uma situação tão difícil, ela queria um filho. Deus, e nós estamos num momento tão difícil, um momento que nós vemos uma doença tomando conta do mundo, mas para o Senhor nada é impossível. Nos dá atitude, nos dá desejo de orar, nos dá desejo de buscar. Tira de nós toda aflição, todo medo, toda dor, Deus, toda incredulidade, para que possamos estar diante da Tua presença e crer, porque nós cremos que o Senhor vai fazer algo, nós cremos que o Senhor vai agir. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? Que Deus te abençoe.